Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vou esperar aí um minutinho o pessoal entrar, tá? Que a gente já começa. Boa tarde. Beleza? Vou desligar aqui só um minutinho a câmera e o microfone, pessoal, mas eu tô aqui, tá? Rapidinho. Prontinho, voltei. Vamos lá, pessoal? Bora começar? Vamos lá. Galera, é o seguinte, primeira coisa, eu queria desejar a vocês uma ótima tarde, tá? Sejam muito bem-vindos à nossa aula. E aí é o seguinte, hoje, vocês se lembram que eu havia combinado com vocês de resolver exercício? Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou abrir o primeiro material que eu usei com vocês nas nossas aulas, tá? Aí, depois disso, a gente vai fazer uma retomada básica de todos os elementos da oração que a gente já analisou, e depois a gente vai começar, de fato, a resolver uma lista, tá bom? Da mesma forma como a gente fez a última vez, quando a gente terminou a primeira parte de análise sintática do período simples, terminou não, né? Não é bem terminar. Quando nós vimos a primeira parte de análise sintática do período simples, eu fiz uma revisão com vocês nos exercícios. E aí hoje eu vou fazer a mesma coisa, tá bom? Então, bora lá. Ó, primeiro vamos entender o que é que nós estudamos aqui, nos organizar, nos localizar. Então, olha só. Seguinte, se perguntarem para vocês qual o nível de estudo que você está desenvolvendo agora na gramática, o nível sintático, né? E nós estamos estudando a análise sintática do período simples. O que isso quer dizer? Nós vamos analisar os termos que formam uma oração. É o que nós estamos analisando, melhor dizendo. Vamos analisar, não, né? Nós já estamos analisando os termos que formam uma oração. E os termos da oração são divididos em três partes. Ó, isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Então, eu queria mostrar isso para vocês lembrarem do que nós já vimos e aí sim a gente resolveu os exercícios, tá bom? Então, quando se fala na composição de uma oração, lembra que eu falei para vocês, só existe oração se tiver o verbo. Mas a oração não é o verbo somente, é o verbo e todos os termos, todos os elementos sintáticos que se referem a ele. E aí nós temos os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Então, bora lá. O que seriam os termos essenciais? Os essenciais são aqueles que são indispensáveis para a construção da oração, a noção da oração. E aí, dentro dos termos essenciais, a gente tem sujeito e predicado. Estudamos os dois tipos de sujeito: simples, composto, oculto, indeterminado, inexistente. E o predicado, você tem lá predicado verbal, nominal e verbo nominal, ok? Nós estudamos os termos integrantes para entender melhor quais eram os elementos que formariam o sujeito e o predicado. E aí, dentro dos termos integrantes, nós temos os complementos verbais, objeto direto e objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva e os predicativos, que podem ser de dois tipos. Nós temos predicativos do sujeito e o predicativo do objeto. Estudamos todos esses termos também da oração, tá bom? E aí, por último, nós vimos os termos acessórios, não necessariamente nessa ordem, né, pessoal? Porque à medida que nós fomos estudando as orações, os elementos que formavam a oração, a gente conseguiu integrando, né, essas funções sintáticas. E aí os acessórios nós temos adjunta de nominal, adjunta adverbial, aposto e o vocativo. Lembra que eu falei? Alguns linguistas consideram o vocativo um termo acessório e outros consideram um termo independente, ok? Então, isso tudo aqui a gente já comentou lá na análise sintática do período simples. Vimos termo a termo, função por função, tá bom? E aí, o seguinte, como eu disse, hoje nós vamos resolver exercícios. Aqueles primeiros exercícios,
Tinham questões mais sobre predicação verbal, né, que nós já tínhamos visto. Se o verbo é transitivo, intransitivo, de ligação, tipos de predicado, que nós também já tínhamos visto, sujeito. Agora, essa lista eu pus tudo, tudão. Todos os termos, essenciais, integrantes e acessórios. Então, a gente pode ter questões de todas elas, tá? Sobre todas elas. Ah, e tem um detalhe. De quebra, a gente também viu as vozes verbais, né? Porque para entender o agente da passiva, né? Você tem que saber as vozes verbais. E nós vimos que há 3 vozes: ativa, passiva e reflexiva. Na voz ativa, o sujeito é agente, ou seja, ele pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito é paciente, ou seja, ele sofre a ação. E na reflexiva, o sujeito é agente e paciente, ou seja, o sujeito pratica a ação e o resultado da ação volta para ele. Tudo bem? Então, isso aqui já tinha explicado, já tinha mostrado para vocês. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a lista, tá bom? Deixa eu compartilhar a lista aqui com vocês. Bom, pessoal, eu fiz essa lista pensando nas nossas aulas. Tem 18 exercícios. Eu acredito que não dê para fazer os 18 nas 2 aulas, na aula de hoje e na próxima aula de hoje, né? Nas nossas 2 aulas de hoje. Porque 18 questões, para você fazer bem feito, é meio corrido. E a gente vai fazendo então, tá bom? Se for, a gente vai tentar resolver o máximo possível, claro. Acredito que, como eu disse, os 18 não vai, mas dá para a gente resolver bastante coisa, tá bom? Mas eu preciso fazer um acordo com vocês aí. Eu preciso que vocês participem comigo, tá bom? Porque é participando que eu vou ter noção, se vocês estão sabendo ou não, quais são as dificuldades. Então, eu vou conversar com vocês. Me deixa no vácuo, não, gente. Responde aí, tá bom? Olha só. Primeira questão é uma questão cursiva. Vocês vão ver que eu não trago tantas questões discursivas nesse primeiro momento, por quê? A maioria de vocês, se não todo mundo, tem o foco no Enem, né? Quer fazer o Enem. E aí tem outros processos também, que tem segunda fase. Só que em qualquer processo pelo qual você vai optar, você vai ter que fazer questão objetiva. Então, por isso que eu dou prioridade para as questões objetivas. Mas dá para a gente fazer uma discursiva sim também, tá bom? Deixa eu ampliar isso aqui. Gente, eu deixo no Word mesmo, porque se eu precisar mexer na hora, aí... Se eu precisar mexer na hora, fica muito mais fácil de mexer, tá? Olha só. Analise a tira. Senhor Rusga e Doutor Rabuja. Deus criou todas as coisas. Bem, eu fui criado por Deus. Que tom é esse? Está achando que não sou filho de Deus? Preciso de provas. Mostre fotos de todos os seus ancestrais. Aqui está a família reunida. Parabéns, bela criação de chimpanzés. Gente, olha só. A letra ele fala assim: no primeiro quadrinho, a palavra Deus ocorre na fala das 2 personagens. Explique a função sintática que ela assume em cada uma das ocorrências. Primeira coisa, isso eu falo muito para os meus alunos de ensino médio, porque eles fazem prova discursiva. E então, com eles eu consigo ver melhor isso. Eles não entendem o que é perguntado. O maior problema é não entender o que é perguntado. E vocês também, eu acredito que muitos podem ter dificuldade com isso. Por exemplo, aqui perguntou, né? Explica a função sintática que a expressão Deus assume em cada uma das ocorrências. Galera, quando perguntar a função sintática, são todas aquelas funções que a gente estudou, que eu acabei de falar para vocês, nos termos essenciais, integrantes e acessórios. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunto adnominal, complemento nominal, aposto, vocativo, adjunto adverbial, tudo isso poderia incluir, tá? Então, eu preciso de vocês agora, como eu disse. Ele quer saber a função sintática de Deus nessa primeira frase, nessa primeira fala e na segunda fala. Então, vamos lá. Na primeira fala, Deus criou todas as coisas. Me conta, qual é a função sintática de Deus aí? O que vocês acham que Deus é? É objeto, é sujeito, é agente da passiva, o que é? Concorda com Iamar, gente? Sujeito, isso mesmo. Olha só, para descobrir o sujeito, qual que é o macete? Você pergunta para o verbo. Então, quem criou? Ó, o verbo é o criou. Quem criou todas as coisas? Deus. Então, Deus é o sujeito. Tudo bem? Agora, olha nesse segundo aqui. Eu fui criado por Deus.
Tá vendo que tem Deus aqui de novo, só que tem preposição antes, então você já sabe que não pode ser sujeito, né? E aí, gente, qual que é a função que esse por aqui, perdão, e o que Deus vai desempenhar nessa oração? Quem arrisca? Gente, a agente da passiva, acertou. Olha só. Quem que é o agente da passiva mesmo? O agente da passiva é aquele que pratica a ação sobre o sujeito, certo? Então, nessa oração aqui, se vocês forem analisar, qual a estrutura que eu tenho? Ó, eu fui criado por Deus. Eu é o sujeito, fui criado é o tempo composto, a forma verbal, né? E por Deus vai ser o agente da passiva. O agente da passiva é aquele que pratica a ação sobre o sujeito. O sujeito eu praticou a ação de criar ou sofreu a ação de ser criado? Ele sofreu a ação de ser criado. E no caso, ele foi criado por alguém que foi por Deus. Agente passiva é aquele que pratica ação sobre o sujeito, tá bom? Perfeito. Então, como que vai ficar a nossa resposta completa aqui, ó? No primeiro quadrinho, a palavra Deus ocorre na fala das duas personagens. Explica a função sintática que ela assume em cada uma das ocorrências. Na primeira ocorrência, como você vai responder? Deus desempenha a função sintática de sujeito. Já na segunda ocorrência, Deus desempenha a função de agente da passiva. Tudo bem? Olha só, essa letra B, ela já não é muito relacionada aos termos da oração. Ela tem a ver com a análise sintática, mas ela vai um pouco além do conteúdo que a gente já viu. Mas, vamos tentar fazer mesmo assim, ó. No segundo quadrinho, a personagem afirma: preciso de provas. Supondo que ela utilizasse uma frase completa com as informações do seu interlocutor, reescreva a frase que resultaria dessa mistura, iniciando com preciso de provas e justificando a escolha dos elementos que devem unir as informações. Assessor do céu, o que ele está querendo dizer aí? Eu vou mostrar aqui para vocês o gabarito, para vocês entenderem o que foi solicitado. Olha só, deixa eu passar aqui. Ó, começando as informações da segunda fala e articulando com as da primeira, obtém-se o quê? Ele quer que você reformule todas as informações articulando-as, certo? Preciso de provas de que você é filho de Deus. O que acontece? Se você for analisar aqui dentro dessa construção, vou botar lá na tirinha. Preciso de provas. Provas sobre o quê? De que você é filho de Deus. Então, o que acontece? Na hora que ele fala preciso de provas, fica omitido sobre qual prova, sobre qual assunto, né? Sobre qual referência. Então, o exercício ele quer simplesmente que você coloque essas informações. E aí você perceba que quando você coloca preciso de provas de que você é filho de Deus, quando você faz uma construção como essa, você passa a ter um período composto. Ou seja, você passa a ter um período com duas orações. Preciso de provas de que você é filho de Deus. Então, eu teria duas orações, ok? Ele só queria que você reescrevesse essa oração aí, preciso de provas, com as informações completas, tá bom? Gente, algum comentário, observação na questão 1, dúvida? Tá de boa? Conta aí pra mim, tá tudo certo, gente? Então tá bom. Você tá falando, Emerson, na letra B ou na letra A? Tá. O que vai acontecer? O que ele pediu para você? Nana, ó, ele pega, supondo que ela utilizasse a frase completa com as informações do seu interlocutor, quais são as informações de que ele é filho de Deus, né? Reescreva a frase que resultaria dessa mistura, iniciando com preciso de provas, justificando a escolha dos elementos que devem unir as informações. Preciso de provas de que você é filho de Deus. Essa seria a reconstrução. Então, devagar. Preciso de provas de que você é filho de Deus. E aí, essa escolha, ela aconteceu justamente pela necessidade de você articular as informações. E aí, quando você articula as informações, você acaba formando um período composto. Por que um período composto?
Porque você vai ter um período formado por duas orações. Ó, preciso de provas é uma oração. De que você é filho de Deus seria outra oração. Então, eu acabo criando um período composto, né, articulado, relacionado, para construir toda a informação aí completa. Tudo bem? Ok? Então, tá bom. Mais alguma coisa, pessoal, dessa questão? Mais algum ponto? Galera, é o seguinte, vocês, eu não sei se eu mandei a lista hoje de manhã. Então, a escola vai disponibilizar para vocês. Quanto aos gabaritos, essas coisas, vocês fiquem tranquilos que eu sempre mando a lista com gabarito, então tá todas as respostas aí, tá? Então, bora para 2. Já que as dúvidas acabaram na 1, bora para a questão 2. Veja com atenção a imagem a seguir. Desculpa. Olha só. Nossa escola é o resultado de um sonho que só se tornou realidade porque todos acreditam nele. Beleza. Aí você tem o seguinte. Considerando o texto da imagem acima, a frase nossa escola é resultado de um sonho. E aí você tem a expressão resultado de um sonho aí sublinhado. A expressão em negrito tem qual função sintática? Gente, questão direta, básica e direta. E aí fala para mim, o que vocês acham que esse resultado de um sonho é? Letra A, objeto direto. Letra B, predicativo do sujeito. Letra C, objeto indireto. Letra D, sujeito. E letra E, complemento nominal. Ó, pensa comigo aqui. Se for objeto direto ou objeto indireto, tem que ter o verbo transitivo direto ou o verbo transitivo indireto, né? Se for complemento nominal, tem que ser uma expressão preposicionada. Resultado de um sonho está com preposição? Não tá, né? Então, você tem que ir analisando todos os termos. E aí, eu quero saber de vocês. Fala aí para mim, o que vocês acham que é? Qual é a opção correta, vocês acham? Falaram B, predicativo do sujeito, falaram objeto indireto. Vamos lá. Alguém acha diferente ou concorda? Pode manifestar também se concordar, claro. Conversa aí comigo, gente. Me conta, o que vocês acham? Estou lá fazendo uma prova, fazendo um simulado. O que eu iria marcar, gente? Uma situação como essa? Olha só, vamos fazer o seguinte. Vou dar um exemplo. Vai por eliminação. Se você ficar em dúvida na hora de fazer isso numa prova, vai por eliminação. Como assim por eliminação? Olha só, você tem as opções de objeto direto, predicativo de sujeito, objeto indireto, sujeito e complemento nominal. Essas são as opções que você tem. Isso é a maior verba de ligação. Então, olha só, primeira coisa. Resultado de um sonho, a expressão toda não é preposicionada, não tem uma preposição aqui no início dela. Então, se ela não tem preposição, no início da expressão, porque tem a preposição de aqui, mas no início dela não tem preposição, já exclui a possibilidade dessa expressão ser um objeto indireto e um complemento nominal. Por que já exclui a C e a E? Porque tanto o objeto indireto quanto o complemento nominal têm que ser preposicionados. Então, já eliminei os dois, tá? Nos restou objeto direto, predicativo de sujeito e sujeito. Vamos lá, aí você olha para o verbo. Gente, é uma conjugação do verbo ser. O verbo ser é transitivo, intransitivo ou verbo de ligação, gente? Naquele caso, principalmente na construção. Transitivo, intransitivo ou verbo de ligação? É um verbo de ligação. E qual que é o papel do verbo de ligação? Ele liga o quê, Raiza? Ele vai ligar o sujeito, que é a nossa escola, ao predicativo do sujeito, que é o resultado de um sonho. Então, qual seria a nossa opção correta? Letra B. Essa oração é formada pelo sujeito, nossa escola, que é um verbo de ligação, o resultado de um sonho, predicativo do sujeito. Tudo bem? E aí o seguinte, além disso, você tem nossa com adjunta de nominal, de um sonho ali também, ok? Só que, quanto à classificação, é um predicativo do sujeito. Opção correta, letra B. Alguma dúvida, pessoal, nessa questão? Ok? Viu o que eu falei? Usa a estratégia de ir por eliminação, tá, pessoal? É o melhor caminho, não tem como. Vamos lá, então. Questão 3.
Questão 3 traz aí o seguinte, gente, dentro das opções. Deixa eu ver se eu aumento essa imagem que tá muito ruim. Vamos lá, deixa eu aumentar ela aqui. Aí, agora deu certo. Ó, assassinaram o camarão, assim começou a tragédia no fundo do mar. O caranguejo levou preso o tubarão, Siri sequestrou a sardinha, tentando fazer confessar. É um samba, isso aí, um trecho de um samba, tá? E aí vocês têm o seguinte: os termos destacados nas alternativas abaixo estão analisados corretamente em qual opção? Então vamos lá. Ele quer saber em qual caso aí o item foi analisado de maneira correta. Aí, letra A, no fundo do mar. No fundo do mar, a expressão funciona como adjunto adnominal. Letra B, assassinar o camarão é uma oração com sujeito simples desinencial. Letra C, o caranguejo levou preso o camarão. Preso é um termo que desempenha a função de predicativo. Sardinha é um núcleo do objeto indireto e tubarão é o objeto direto da palavra preso. Vamos lá. Conversa comigo aqui, por favor. Pensa um pouquinho, vou dar um minutinho, 30 segundos, na verdade. Pensa aí, qual que vocês marcariam como opção correta? Ele quer saber em qual você tem uma classificação que é correta, apropriada. Fala aí para mim. E aí, pessoal, conseguiram chegar a alguma conclusão? Qual que vocês marcariam? Gente, vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Conversa comigo. Uai, gente, eu tô achando que eu tô sozinha aqui. Ó, o Emerson falou que acha que é a letra A ou a letra C. Eu quero que vocês tentem, pessoal. Tem problema se errar, não. A gente tem que errar é aqui mesmo, justamente nesse momento. Mas alguém acha, ó, já A e C. O que mais? Letra C. Mais alguém? Que concorde ou discorde também? Ó, a maioria tá falando que é a letra C, né? Tá. Uhum. Tá certo. A opção correta é a letra C, tá bom? Vamos ver aqui então. Porque, ó, só que em vez de só ver o correto, eu vou classificar tudo com vocês, ó. Então vamos lá. No fundo do mar, a expressão funciona como adjunta de nominal. Por que que ela é falsa? Ó, assassinaram o camarão, assim começou a tragédia no fundo do mar. Começou a tragédia em algum lugar. No fundo do mar é uma expressão que indica circunstância de lugar. E toda vez que você tiver expressões que indicam circunstância de tempo, modo, tempo, modo, lugar, intensidade, dúvida, né, negação, enfim, esses sentidos, vocês têm adjuntos adverbiais. Então, no fundo do mar é uma expressão que funciona como adjunto adverbial. E para ser mais específico ainda, é um adjunto adverbial de lugar, ok? Não, não tem. Não tem. No fundo do mar, o do mar até que sim, mas ele quer a expressão toda no fundo do mar. A expressão toda no fundo do mar é um adjunto adverbial, tá bom? Então, é a letra A. Não, não é. Letra B, assassinar o camarão. A oração com sujeito simples desinencial. Gente, o sujeito aqui não é simples.
Quem chuta aí para mim? Qual tipo de sujeito que a gente tem aqui? Assassinaram um camarão. E começa a oração assim, e começa o texto assim, né? Assassinaram um camarão. Que tipo de sujeito vocês acham que é? Ele não é desnencial, não é oculto. Quem consegue responder para mim? Qual que é o tipo de sujeito? Isso, perfeito. O sujeito é indeterminado. Lembra que eu falei para vocês que há duas formas de você indeterminar o sujeito. Com verbos na terceira pessoa do plural, igual aconteceu aqui, assassinaram. Eu quero dizer que alguém assassinou, mas eu não estou especificando quem. Ou então, quando você tem verbo transitivo indireto ou intransitivo com o pronome si, né? Que vai ser índice de indeterminação do sujeito. Nesse caso, o que marcou o sujeito indeterminado foi o verbo na terceira pessoa do plural. Então, o sujeito é indeterminado e não desnencial. Por isso que a letra B está errada. Letra C. O caranguejo levou preso o camarão. Aí tá falando que o termo negrito tem a função de predicativo. Quero saber de vocês uma coisa. É a opção correta, só que eu preciso saber o que vocês acham. É predicativo do sujeito ou é predicativo do objeto? Ó, lembra? Predicativo é uma característica. Do sujeito é uma característica do sujeito dentro do predicado. E do objeto é uma característica do objeto que, claro, fica dentro do predicado. E aí, gente, vocês acham que é predicativo do sujeito ou do objeto? O que vocês acham? Do objeto. Todo mundo concorda com o do objeto aí? Do objeto. Por que é do objeto? Ó, pensa aqui comigo. O caranguejo levou preso o camarão. Pergunta para o verbo para descobrir o sujeito. Quem levou preso o camarão? O caranguejo. Então, o caranguejo que vai ser o nosso sujeito. Levou é um verbo transitivo direto. Quem leva, leva algo ou alguém. No caso, o camarão. Então, levou, verbo transitivo direto. O camarão, objeto direto. E preso, aqui se refere ao objeto direto. Então, a opção correta é a letra C e é um predicativo do objeto. É uma característica do objeto camarão, tá bom? Letra D. Sardinha tem a função de núcleo do objeto indireto. Cadê a sardinha? Ó. Assassinaram o camarão. Assim começou a tragédia no fundo do mar. O caranguejo levou preso o tubarão. Siri sequestrou a sardinha. Qual que é o erro aqui, gente? Quem sequestrou a sardinha? O Siri. Então, o Siri é o sujeito da oração. Sequestrou. Quem sequestra, sequestra alguém. No caso, a sardinha. Então, sequestrou é um verbo transitivo direto e a sardinha é objeto direto, porque não tem preposição. Então, aqui o erro é justamente a classificação dele como objeto indireto. Sardinha é objeto, só que é direto, porque não há preposição, exatamente. Tá bom? E a letra E, na letra E, vocês têm o seguinte. Tubarão, ele tá falando que é objeto direto da palavra preso. Gente, levou preso. Gente, preso é o verbo transitivo direto ou levou, que é o verbo transitivo direto? É o levou, o verbo é o levou. Quem leva, leva alguém, que no caso é o tubarão. Então tá errado, porque tubarão é objeto direto. Só que tubarão é objeto direto do verbo levar e não do preso aqui, não. Tá? Gente, tudo bem? Vocês viram a quantidade de coisas que a gente conseguiu revisar numa questão só? Ó, numa questão só, ele falou de adjunto adnominal, falou de sujeito, falou de predicativo, falou de objeto direto, objeto indireto. Então, uma questãozinha só já consegue integrar muitas coisas. A questão toda é de análise sintática. E é por isso, gente, que é tão difícil às vezes eu falar assim, nossa, eu vou fazer uma lista só sobre sujeito, ou uma lista só sobre complemento verbal, né? Objeto direto, objeto indireto. Por que é difícil fazer isso, gente? Por uma questão simples. Como que eu vou desintegrar, né? Separar o sujeito, o verbo, o objeto? Não dá para fazer isso. Então, as questões, geralmente, elas vêm juntas, integradas, tá? Alguma dúvida nessa questão, pessoal? Algum ponto específico? Tá de boa? Bom, gente, eu considero o silêncio de vocês ok. Então, vamos lá. Olha só. Próxima questão, questão 4. Vocês têm aí um trechinho de texto que fala: cerco ao ebola. A epidemia de ebola, que castiga os países africanos, Serra Leoa, Guiné e Libéria,
ganhou contornos ainda mais preocupantes na semana passada. Na sexta-feira, dia 8, né, a Organização Mundial da Saúde declarou a proliferação do vírus uma emergência de saúde internacional. Aí, olha só. Por apresentarem valores semânticos, o que seriam valores semânticos? São sentidos, ok? Então, por apresentarem valores semânticos, ou seja, valores de sentido, os conectivos desempenham importante papel na construção dos textos. Observa-se, por exemplo, que na reportagem acima, o uso das preposições nas expressões cerco ao ebola e epidemia de ebola estabelecem diferentes funções sintáticas. A função das expressões grifadas é, respectivamente, gente, eles falaram um monte de coisa para basicamente perguntar qual é a função sintática da expressão ao ebola e da expressão de ebola. Agora, vocês viram que ele falou dos conectivos? Deixa eu só escrever uma coisa no chat aí para todo mundo. Toda vez que uma questão fala em conectivos, né, ela vai fazer referência a palavras que servem para ligar, para articular, que estabelecem a coesão textual. E na língua portuguesa nós temos dois tipos de conectivos. Quais são os dois tipos de conectivos? Preposições e conjunções. Certo? Vocês podem reparar que direto eu falo de preposição, que a preposição está no complemento nominal, que ela está no objeto indireto, certo? Então a preposição ela vai aparecer. Aqui você tem duas expressões preposicionadas e aí ele pergunta a função sintática dessas duas expressões. Então, olha só. Qual é a função? Fala aí para mim, por favor. Essas são as opções de vocês. Letra A, complemento nominal e adjunta de nominal. B, adjunta de nominal e predicativo do sujeito. C, agente da passiva e adjunta de nominal. E D, sujeito e complemento nominal. Tem letra E também, ó. E letra E, adjunta de nominal e agente da passiva. Primeira classificação do primeiro, segunda do segundo. E aí, pessoal, pensem um pouquinho, por favor, e me fala. O que vocês acham? Qual seria a opção correta na opinião de vocês? Alguém, gente? Tem alguma sugestão? Espero, sem problema. Eu sou afoita, né, gente? Foi mal, desculpa. Espero sim. Ó, já colocaram A, B, B. O que mais? Mais gente concorda, discorda com as opções que a galera colocou aí? Queridos, vamos lá então. A opção correta é a letra A, tá, pessoal? O cerco ao ebola e epidemia de ebola. Ao ebola é complemento nominal e de ebola é uma adjunta de nominal. Vamos entender o porquê? Olha só, o ao ebola é uma expressão preposicionada que está ligada à palavra cerco. Cerco é um substantivo, né? O cerco aí, tratado como substantivo, e ele é um substantivo abstrato, correto? Lembra dos macetezinhos que eu expliquei para você saber a diferença entre adjunta de nominal e complemento nominal? O que eu expliquei para vocês? Primeiro, eu falei que o complemento nominal ele é ligado a um substantivo